A Casa Branca, por meio da Caroline Leavitt, que é a porta-voz oficial da Casa Branca, anunciou hoje o pronunciamento do Trump, que vai acontecer aqui no Brasil no dia de hoje, quarta-feira, 1º de abril, às 21 horas. Mas o tom já é de... Eu acho que isso chegou ao fim. Obviamente, aos portais norte-americanos, como a CNN, que é pró-democratas, já está anunciando isso como uma derrota do Trump, já, inclusive, dizendo que o anúncio dele vai ser para dizer: já conseguimos o que queríamos, já tiramos o governo do Ali Khamenei, e já tem um novo governo, já enterramos o arsenal nuclear do Irã, e já, enfim, tomamos aquilo que precisou. Então, é isso que isso é a CNN já dizendo que o Trump vai falar isso, para que, ao dizer, as pessoas botem na cabeça. E a CNN, que está criticando, falou que ele ia dizer exatamente isso. Então, isso é uma derrota. Obviamente, guerra de narrativas, e a gente nem sabe se é isso, tá? Mas teve aí CNN dos Estados Unidos, obviamente, teve o Washington Post, alguns portais repercutindo que seria isso. Júlio Roque, queria começar ouvindo aí sua leitura, considerando aí todos esses vieses, que depois eu trago mais detalhes aqui. Bem, como você mesmo falou, Eric, a guerra das narrativas. Já discutimos muitas vezes aqui no canal, falando desse novo campo, né, de guerra mundial, que é a guerra cognitiva, é a guerra pela sua mente, exatamente isso. E essa disputa que vem tomando campo nesse novo conflito, né, entre a coalizão de Israel e Estados Unidos contra o Irã, tentando proibir de qualquer maneira ou erradicar o programa nuclear de armas nucleares, né, do Irã. Isso diz, né, os dois países acusantes, que são os países que estão no conflito. O Irã nega, mas parece que urânio, né, até 60 quilos de urânio com um enriquecimento que mostra o desenvolvimento de armas nucleares, anda sumido. Já sabemos e também já foi discutido no canal o sistema de túneis incrível que o Irã se preparou, né, há décadas, chegando a vir à mídia nesses últimos ataques, né, no conflito anterior com Israel, que eles trocaram ataques de mísseis, e agora nesse conflito da coalizão Estados Unidos e Israel contra o Irã. Essas notícias mostraram que os túneis são diversos e muito profundos, fazendo com que as bombas GBU-57 e outras GBU do mesmo padrão não consigam perfurar a camada de rocha, porque essas bombas, até onde nós sabemos, perfuram 60 metros de concreto armado. Então não teríamos um tipo de arma capaz de atingir diretamente ou completamente destruir esses túneis. Mas, né, com muito conhecimento, estudo e planejamento, você percebe uma frase que já foi falada aqui no canal: todo túnel é uma grande fortaleza, um grande esconderijo, até que você seja descoberto, porque depois ele virará sua sepultura. Então, um túnel, quando é descoberto, ele tem... ele foi classificado naquela área e pontuado no mapa. Sabendo disso, é só procurar por saídas de ar, alimentação de água ou ar fresco, enfim. E tem que existir algum duto de ventilação. Então isso fica muito mais fácil você sabendo a localização do túnel. Em alguma parte daquela área haverá algum tipo de duto. E aí você se encontra completamente perdido. Porque, número 1, se for bombardeado todas as entradas e saídas, e principalmente os dutos de ventilação, esse túnel se torna uma sepultura. Então, é isso exatamente que os Estados Unidos e Israel vêm tentando fazer, localizar precisamente esses túneis. E após localização, saber todas as entradas e saídas através de imagens de satélite, porque tudo que está lá, né, de túnel, relativo ao túnel, foi construído por mãos humanas. Então, se são coisas artificiais construídas pelos homens,
com certeza foi filmada pelos satélites. A movimentação para a construção dessa estrutura, caminhões, areia, cimento, aço, porque é concreto armado, enfim, tudo que gera algum tipo de movimentação na área, podendo ser estudado pelas imagens de satélite. Então, esse tipo de inteligência está sendo utilizada tanto por Israel e pelos Estados Unidos, que tem um grande potencial sobre satélites, né, no planeta. Então, Rússia, China e Estados Unidos dividem aí as grandes constelações de satélites, tanto civis quanto militares, podendo praticamente ver o tempo todo tudo que acontece no planeta. Então, não seria a construção de túneis, que seria algum tipo de coisa escondida. E bombardeando essas áreas em locais estratégicos, principalmente nas entradas e saídas e dutos de ventilação, você teria uma sepultura, Eric. Muito bom, Júlio. Comandante Vilas Boas, as maiores informações vindas dessa possível fuga, vamos colocar assim, vem da França, por meio da RFI, e do Washington Post nos Estados Unidos, que trazem mais detalhes. O Frank Alexandre, não sei falar isso, que é o nome dele, né? Ele é francês, Alexandre, eu acho que é assim. Ele, que é a maior cobertura francesa dessa guerra, está sendo feita por ele, e o Washington Post, que tem uma equipe lá. E ambos concordam que, após o ataque que aconteceu na sexta-feira na base Príncipe Sultan, né, da Arábia Saudita, e a perda dos AWACS, que são os caças radares que os Estados Unidos têm, gerou aí um grande atrito entre os militares nos Estados Unidos e até políticos que colocam dinheiro em tudo isso. Porque, primeiro, que a perda desses caças, né, foram alguns abatidos, né, precisam ser restaurados, e um deles teve até perda total. Era um gasto muito grande, porque os Estados Unidos têm 16 desses, 8 em atividade, e perder um deles e ter variações nos demais é uma perda muito grande. E a pressão que os Estados Unidos está sofrendo de países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, etc., por dizer, nós não estamos sendo protegidos pelos Estados Unidos. É o que, segundo o Washington Post e o RFI da França, concluíram que o anúncio do Trump é por causa disso. Mas só saberemos de fato à noite. Diante dessas informações, pergunto, comandante Vilas Boas, sua leitura. Eric, eu vou começar primeiro pelas mídias, né? Essas mídias francesas que você citou e a própria mídia americana do Washington Post, ela tradicionalmente é uma mídia de esquerda, né? Uma mídia democrática, uma mídia pouco progressista, chamando assim, esse ponto. Então, assim, a gente precisa fazer a leitura dessas notícias partindo desse viés, né? Então, vamos tentar entender o que a mídia está falando, que tipo de notícia ela está propagando, para a gente tentar se encaixar, para verificar entre os extremos, né, do lado direito e do lado esquerdo, sem ideologia, o que a gente teria mais ou menos no meio, para tentar ter uma visão mais clara do que pode estar acontecendo. Então, quando ele fala, e a gente colocou na thumb aqui o próprio termo fuga é um termo já que eu considero inapropriado. Por que eu falo inapropriado? Primeiro porque todo conflito, toda guerra precisa ter um fim, né? Desde as guerras do Peloponeso, desde tudo que aconteceu no mundo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, alguma hora, em algum momento, as partes sentam e chegam ao fim, ou pela imposição da força, pela imposição da sua vontade, ou porque conseguiram voltar ao nível de desconflito e chegaram onde a diplomacia voltou a ter preponderância e conseguiram se acertar de uma maneira geral. Então, por isso que eu insistia desde o começo desse conflito, para tentar entender, né, mesmo assim na Venezuela também, quais são os objetivos políticos. Porque a guerra do emprego militar só existe porque o político ou os políticos decidiram alguma coisa. Os militares são somente aqueles que vão propagar a diplomacia, vão propagar a discussão por outros meios, no caso, pelo uso das armas. Mas a gente precisa o tempo todo estar entendendo o que os políticos estão querendo chegar com esse tipo de guerra, de conflito. Que ninguém ataca o outro, ninguém ataca o seu vizinho, ninguém faz uma guerra, um conflito, se não tiver uma razão. As razões são várias. Você pode ter medo, você pode ter um ataque, um aliado seu foi colocado em exposição de uma aliança que você tinha, o seu território foi atacado,
Você quer materiais ou bens, tipo terras raras, petróleo do seu inimigo. Então, tudo tem que ter uma razão. A razão dessa, até onde a gente conseguiu, desse conflito que a gente conseguiu entender, que foi propagado pela mídia, mas sem saber detalhadamente, porque nenhum documento é formalizado nesse contexto, é que os objetivos políticos dos Estados Unidos eles estavam em termos de acabar com a capacidade de produção nuclear iraniana, extinguir ou deturpar ou minimizar a capacidade de produção dos mísseis interbalísticos, acabar ou minimizar com a capacidade iraniana de patrocínio dos grupos que atuam por procuração, Houthis, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, seja lá mais os que forem. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a força atacante, ou que um dos beligerantes entender que essa situação foi alcançada no nível político, os objetivos políticos foram alcançados. Uma vez que o objetivo político, ou os objetivos políticos foram alcançados ou parcialmente alcançados, ele pode fazer uma reflexão do conflito que está em curso e retirar, porque entendeu que aquilo que ele estava se propondo a fazer, ele conseguiu. Ou não. Pode ser que ele não tenha conseguido, reconheça isso e seja encarado como uma derrota. Então, esse é o contexto maior do nível político para a gente tentar entender o que está acontecendo quando um está lançando míssil no outro. O que está acontecendo no Estreito de Hormuz. O que se está buscando com isso tudo. Senão a gente fica filosofando, falando um monte de coisa de ataque de um lado, ataque do outro, sem ter o entendimento maior dessas causas. Então, o que a gente tem? Realmente, não, o presidente Trump vai fazer uma declaração hoje à noite. Ok, o que ele pode falar? Ele pode falar várias coisas. Ele pode falar, ele pode entender que o conflito foram alcançados objetivos políticos e que ele vai se retirar do conflito. Isso é possível dele fazer? É possível. Os resultados militares talvez foram alcançados? Sim. Mas o problema do Estreito de Hormuz permanece como um problema político para ele. Porque deixar a situação do jeito que está, ele vai ter que arrumar uma explicação para deixar a situação da casa desarrumada do jeito que está. Ele pode fazer isso de várias formas. Eu acho que isso não é o que vai acontecer. Por que eu acho que não vai acontecer? Porque essa concentração de tropas que está em curso agora, com os fuzileiros navais, com as tropas da brigada da divisão aeroterrestre, elas não conversam com esse tipo de ação. Agora, elas são possíveis. O líder militar está lá, junto com seus assessores, para entender, não, acabou, vou sair daqui, porque os riscos envolvidos na continuidade dessas operações talvez não valham a quantidade de ganhos que vão ser oferidos com esse tipo de exposição. Então, ele vai fazer uma análise dele e falar, não vale a pena e se retirar. Como eu falei, não acredito que isso é o que aconteça. O que a gente tem até agora de gente do alto escalão do governo dizendo a favor ou contra essa suposição, contra essa ideia, contra essa evidência? A gente tem o Marco Rubio, que durante essa semana disse que esse conflito está para ser extinto, está para ser acabado nas próximas semanas. Então ele colocou isso como uma mensagem de forma geral. A gente não sabe em quanto tempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o que está por trás. Já o secretário de guerra, o Peter Hegseth, que é o que realmente é o dono da pasta, que é o dono da guerra, assim dizendo, que é o assessor mais próximo do Donald Trump para esse quesito, ele disse que não, ele foi na outra posição. Ele, inclusive, esteve lá na área de operações do Comando Central do CENTCOM e disse que a campanha está a pleno vapor e que só vai ser terminada quando os objetivos foram alcançados. Quais objetivos? Não sabemos. A gente tem somente essas suposições. Eu falei aqui agora dos objetivos políticos, e aí depois a gente não consegue traduzir isso direito para o nível estratégico, para o nível operacional, para o nível tático. São os 4 estamentos que a gente tenta entender ou fracionar as decisões para tentar ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Agora, o que eu queria falar? As mídias, né, e como o próprio Eric falou, estão falando, repercutindo, principalmente as mídias de esquerda, num ataque feito na base do Príncipe Sultan, lá na Arábia Saudita, que é perdido uma aeronave aí do tipo AWACS, né, a E-3 Charlie, que é uma aeronave que custa muito caro. Só que o mundo atual, a mídia, os jornalistas, nós mesmos, os militares aqui, que tentamos entender isso tudo, a gente se desacostumou um pouco com esse tipo de conflito. Então, a gente tende, principalmente a mídia, que quer pegar essa notícia e dar um viés nela
de solopar, né, de descaracterizar, de tirar a validade desse conflito pelo lado do governo norte-americano, ela alardeia isso como se fosse uma coisa assim absurda, como o mundo acabou. Só que num conflito, e mais extrapolando para uma guerra, a perda de uma aeronave desse tipo, ela é pífia, tá? Ela não é nada. Perder aeronaves como essa, não uma, como duas, como três, como 10, como 15, elas são totalmente computadas no nível de atrito ou de atrição que está previsto para esse tipo de conflito. Então, quando a gente fala dessa aeronave, é muito pouco. Ah, perder 35, isso é nada. Pô, quantos mortos a gente tem até agora do lado dos militares norte-americanos? Se eu não me engano, foram 8, ou dessa ordem de grandeza. Então, isso é muito pouco quando a gente vai falar de guerra ou de conflito. Só que a mídia ocidental, nós os ocidentais, temos mais aversão realmente para esse tipo de perda. Né? Uma perda de uma vida humana, o mundo ocidental, os Estados Unidos, acontece ou encara isso de uma forma diferente do que encara os orientais, como encara o russo. Quando a gente vai olhar a guerra da Rússia e da Ucrânia, o conflito da Rússia e da Ucrânia, a perda de um batalhão com 1.000 militares é praticamente nada. Eu sei que isso pode soar agressivo para os ouvidos de alguns dos nossos telespectadores, mas a guerra é assim. O atrito de forças entre duas partes beligerantes é previsto que seja assim. E já foi muito pior quando a gente vai olhar para trás para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas nós nos desacostumamos com isso. A nossa visão ocidental de mundo, de perda e de valor das vidas humanas, nos faz a olhar de forma apropriada, eu não estou falando que seja errado, eu só estou fazendo uma constatação de olhar a vida humana de uma forma diferente. Então, quando a gente vê um soldado morto voltando para os Estados Unidos, a gente vê lá o presidente norte-americano no aeroporto para receber. E tem que fazer isso mesmo, porque o sacrifício da vida humana dos militares é muito importante. Só que o lado oriental, quando olha isso de uma forma totalmente diferente do que a gente enxerga. Então, a perda dessa aeronave, a perda de vida humana que pode vir a se agravar agora com as próximas decisões, elas vão ser encaradas de forma negativa pela essa mídia americana do Washington Post, pelo RFI, que o Eric falou, pelo Le Monde francês, que também repercute tudo isso, e a mídia aqui do Brasil, que é o UOL, esse negócio todo aí que fica propagando, G1, que lê essas matérias e repercute aqui as matérias por esse viés, sem trazer para vocês isso que a gente está falando aqui, que isso é totalmente computável e aceitável dentro do risco militar, logicamente, de uma forma com o nível de atrito que está sendo esperado para esse conflito. Então, resumidamente, Eric, hoje à noite vai ter o discurso aí do presidente norte-americano, a gente pode ter do tudo, pode ter o nada. Agora, eu não acho que ele vai chegar agora e dizer que vai se retirar do conflito. Agora, hoje também, se eu não me engano, ontem, ele deu uma declaração que o próprio Irã propôs, né, ou aceitou ou pediu um cessar-fogo. Ele fez referência ao novo regime, provavelmente ao filho do líder Ayatollah Khamenei, que até então está no controle do regime, e pode ser que ele vá explorar esse cessar-fogo, que a gente também vai repercutir depois, que pode ter sido ou não por intermédio das ações do Paquistão e da China, que tenham conseguido chegar a essa solução de consenso, pelo menos inicialmente diplomático, e colocar isso como um grande ganho, e a partir desse momento que ele alcançou esse marco dentro do conflito, ele vai tomar algum outro tipo de opção, que a gente não sabe o que vai ser, mas que eu considero que não vai desescalar totalmente o conflito, pelo menos nessa fase agora, Eric. Muito bom, comandante. Carcará, vamos lá. Sua visão sobre o que seria perder uma guerra. Eu trouxe aqui do CSIS, que a gente já utiliza algumas vezes aqui no programa, que é o Center for Strategic and International Studies, que é um think tank que faz essa análise técnica e, obviamente, são números estimados, mas os Estados Unidos até esse momento teria gasto 28 bilhões de dólares nessa guerra e o Irã 74 bilhões. Mas se você procurar, por exemplo, no The Guardian, você vai ver números estimados assim: Estados Unidos gastou entre 25 a 30 bilhões e o Irã entre 60 a 100 bilhões. Então, as perdas do Irã são muito maiores, claramente, até porque a guerra está sendo no terreno deles. Mas o Trump abandonar assim, dessa forma, se for isso que ele vai anunciar à noite,
É uma derrota? Não é uma derrota? Sua leitura. Vamos lá, camarada. Esse resultado, o que é que importa, cara? A guerra é matemática, cara. É uma matemática. Vamos lá, pro lado financeiro. O americano gastou o quê na guerra? Nada, cara. Me diz o que são 25, 30 bilhões para os Estados Unidos da América, cara. Não é porra nenhuma. O orçamento militar de 2026 vai ser de 1 trilhão e 100 bilhões, cara. 1 trilhão e 100 bilhões é o orçamento de 2026 para o governo americano. Cara, isso para o governo americano não é guerra. Isso não é guerra. Nos Estados Unidos o povo está normal. O pessoal só está preocupado se o petróleo vai o combustível na bomba vai aumentar ou não. Aliás, ninguém está preocupado com o Irã. Os regimes ali, o pessoal quer que o Irã se foda, se exploda. Isso que é realidade, cara. O Irã, para ele, é guerra, é o fim do mundo, é o apocalipse, porque o Irã está sendo destruído completamente, a infraestrutura. O americano gastou 11 bilhões nas 2 primeiras semanas, esfriou o conflito, deve ter gastado 11, mais 11 nas outras 2. Pode ser que sim, né? Mas digamos que esteja em 30 bilhões. Isso não é nada, cara. Isso aqui no Brasil, 30 bilhões, o cara vai lá no Banco Master e desvia isso brincando, pô. Aqui, sem ter guerra, nós pagamos 1 trilhão por ano de juros e ninguém está em guerra. O Brasil paga 1 trilhão de reais com o juro da dívida causada por esses governos incompetentes todos, sem exceção. 1 trilhão, cara, tu sabe o que é isso? 1 trilhão são quase 200 bilhões de dólares, sem ter dado um tiro e ninguém ter levado tiro, só com corrupção, incompetência, pô. O americano vai lá no Oriente Médio, pega um país filha da puta que é o Irã, que ninguém quer resolver o problema, vai lá, mete a porrada no cara. Aí o cara, não, o americano tem que desembarcar. Desembarcar pra quê? O americano tem que desembarcar. Eu falei, desembarcar pra quê? O americano foi lá, deu a porrada, volta e acabou. O americano para a guerra na hora que quiser, continua na hora que quiser, destrói o que quiser, entra onde quiser, mata quem quiser e fica por essa porra mesmo com o Irã. Aí o Irã só sobra jogar um míssil pra lá, um drone pra cá, e falar que não vai negociar. Para começar, quem é que está comandando o Irã? Ninguém sabe, porque o presidente não manda em porra não, ele é refém da Guarda Revolucionária. O presidente do Congresso americano, do tipo Congresso iraniano, ele fala pelo Irã. O pessoal da Guarda Nacional, os generais, falam pelo Irã. O embaixador fala pelo Irã. O chefe da segurança falava pelo Irã, ameaçou, Israel matou ele antes de ontem. Ou seja, é um país que está sem comando, cara. O Irã, na defensiva, gastou mais dinheiro do que os americanos na ofensiva. Quase 70 bilhões. O pessoal que é puxa-saco do Irã, que é a potência, tá aí, ó. O americano foi lá, deslocou, mandou porrada para cima, gastou 30 bilhões. O Irã, não, que o americano tá perdendo dinheiro pra caralho. Eu falei sobre, não tá. Esses drones iranianos estão sendo derrubados com arma laser. Um drone iraniano é 25 mil dólares, 50 mil dólares. Um tiro de laser sai por $1,50. Foi para quê? Você não está acreditando? Então vê agora as redes de notícia esquerdista começando a mostrar a realidade das coisas. O americano não gastou porra nenhuma nesse conflito. Foi o conflito mais barato em todos os tempos, resolvido em menos tempo do lado militar americano. O Trump vai perder politicamente. Politicamente para quem? A Inglaterra vota no Trump, a França vota, o Talibã vai votar na eleição. O cara não perdeu porra nenhuma. Vai ter porra nenhuma. Vai voltar com a frota, o Irã vai ficar destruído economicamente. Não conseguiu porra nenhuma. Quem lucrou? A Rússia. Lucrou, a Rússia está assim, ó, deitada eternamente em berço esplêndido, parecendo o hino nacional. O Putin está só lá, ó. Ele quer que a guerra demore um mês. Se o Trump parar a guerra hoje, o Putin vai pirar, pô. É capaz dele falar assim, ó, não, negativo, bota pra essa porra aí que eu tô ganhando muito dinheiro, pô. A China tá comprando petróleo com o valor que eu estou estipulando. Não tem mais promoção de petróleo na China, não. E outra coisa, o americano tirou o embargo de petróleo dos russos. Inclusive, ó, Rússia, tu pode abastecer a Cuba, que o povo tá passando fome. Deixou passar 2 navios. E a imprensa esquerda, não, que a Rússia furou o bloqueio. Furou porra nenhuma, cara. O Putin ligou, ó, vou mandar 2 navios que o pessoal não tem o que comer. E eu falei, ó,
O Trump tem que ajudar o pessoal cubano sem causar guerra e não deixar o pessoal passar fome, que está no limite. Desnutrição, garoto lá de 14 anos que já estão com fome porque não tem combustível, não tem nada. Então passaram 2 navios russos, já faz parte do tratado Rússia, China e Estados Unidos. Tripartite, não mudou porra nenhuma. Quanto ao Estreito de Hormuz? Cara, quem é que perde com o Estreito de Hormuz? Paquistão e China logo de entrada. Depois Japão, Coreia do Sul e Inglaterra. E mais uns 2 paizinhos. Acabou. O Brasil não compra porra nenhuma do Irã, pô. Compra fertilizante. Mas é um nível muito baixo. Se a Rússia quiser, ela supre isso aí. O Brasil compra do Irã porque faz parte dos BRICS e o Brasil faz isso para ajudar o comércio iraniano, que o Lula é fechamento dos ayatolás. Simples assim. Não é porque é necessário comprar do Irã. Tá? Eu não queria que o governo americano, por causa desses ayatolás, esses bando de velho filha da puta, tivesse que bombardear as usinas de dessalinização de água, a rede elétrica, que o Irã depende disso. Os caras vivem no deserto, cara. Se você tirar água desse povo, você pode deixar o petróleo lá, se não tiver água não vai adiantar porra nenhuma, para humano nenhum. Não existe sobrevivência depois de uma semana sem você ter água, pô. Então, a luta contra o Irã, se cortar as usinas de dessalinização de água, as tubulações de água, onde é feita o bombeamento e levado para as cidades e a capital, acabou o exército iraniano, pô. Acabou agora, não tem mais exército, pô. Felizmente, o Trump não bombardeou a ilha de Karg, tá? Não bombardeou porque não tinha como recuperar a economia do Irã. Ia ser um problema para toda a vizinhança. 90 milhões de iranianos debandando atrás de emprego, água, comida, ia tocar um zaralho. Eu não sei como é que vai ficar isso aí. Mas está na mão dos americanos. Deles ter misericórdia com os iranianos, né? Nem com os ayatollah, que pelo americano e pelo israelense mata todos eles de uma vez só. Tá bom, senhor? Então, vou só dar um dado aqui para ver como a imprensa mente. Hoje eu estava vendo um programa aqui, eu nem assisto o canal desse cara. Hoje no Mundo Militar. Aí o cara falando que o Trump é um covardão mundial que está indo embora, que está gastando trilhões. Olha o que o cara falou. O governo americano está gastando trilhões com a guerra do Irã. Ai, meu cara, esse cara tem um site especializado, não sabe a diferença de guerra e conflito. Um conflito que nem regional é um conflito localizado dentro do Irã, o Irã revidando e ninguém revidando de volta. Ninguém vai revidar. Por o Irã não estar falando assim, viu? Eu estou lutando contra todo mundo, por isso que eu perdi. Não, ninguém está tocando no Irã. Pode atirar, cara. Vai lá, tu quer atacar, a gente ataca. O Irã é um bando de maluco, cadáver ambulante, que não tem objetivo nenhum, a não ser tocar zaralho ali dentro, podendo estar na deles lá, em paz, protegendo a população, ganhando rios de dinheiro com o Golfo Pérsico ali. Não, eu vou fechar o Golfo, vou tocar zaralho. Cara, o Trump não é o pai do mundo, não. E o Trump fez um favor. Quem lucrou com essa guerra? Arábia Saudita, todos os países do Golfo, Israel não quer que pare a guerra, porque Israel está numa continuação de vitória sucessiva e diminuindo o poder militar do Irã. Então, Hamas, Hezbollah, os Houthis e o próprio Irã perderam a capacidade de combate grandemente. O Irã está só o caco, porra. A indústria de defesa iraniana foi atacada na sua essência. Então, se o Irã fabricava muitos mísseis e drones, ele não fabrica mais. Aí o cara, não, isso é claro que é. A Rússia está vendendo drone para o Irã, porque o Irã perdeu as fábricas de drones. Perdeu a fábrica, perdeu os cientistas, os trabalhadores, perdeu a porra toda. Entendeu, senhores? Então é a guerra que para o Irã saiu cara demais, devido à ideologia nefasta desses camaradas chamados clérigos xiitas, que é um povo que saiu da crença primordial, que era o zoroastrismo, e entrou numa seita sanguinária de matar o próximo, decapitar pessoas, aquele que não concordar com eles matam, as mulheres são espancadas, garotas são violentadas, atletas são mortos em praça pública, numa demonstração de sanguinária desses velhos babacas, porque eles não têm liderança e querem liderar pela força. Aí tomaram-lhe um pau do cacete, isso que é a realidade. Eu errei quando eu falei que o Irã perdeu a guerra nos primeiros dias. Eu errei. Eu admito, eu errei. Porque o Irã perdeu a guerra 7 meses antes. Quase 8 meses antes, quando o americano estava fazendo estudo do terreno e estava procurando onde é que estavam todas
as cidades, as cavernas, cidades, onde era que estavam as bases, onde é que estavam os comboios. Ali, quando o americano, 6 meses antes, naquela guerra dos 12 dias, um ano antes, quando ele fez aquele ataque ali, o Irã já tinha perdido o conflito, senhor. Quando eu falei que o Irã perdeu em 3 dias, é porque eu quis ser benevolente com o público, que tem muito esquerdista aqui no público que fica com pena dos ayatolás. Mas o Irã perdeu a guerra quase 2 anos antes. Isso que é realidade. Um militar que faz análise, ele vai ser cruel e frio com a análise. Cara, o Irã não sabe nem o que aconteceu. Para terminar a humilhação, o americano pegou ontem um B-52, que é o maior avião convencional do planeta, o maior bombardeiro do planeta, o maior de todos é ele, um dos mais lentos, mais barulhentos. O sinal radar dele parece um porta-aviões para o sistema radar. Ele entrou no Irã, rodou toda a superfície territorial e saiu, não teve um disparo. Você sabe o que é isso? Domínio completo do espaço aéreo. É tipo assim, ó, eu entrei, só não vou destruir aqui porque eu não quero. Essa foi a mensagem do Trump. Então o Trump pode falar assim, eu vou embora que aqui acabou. Senhores, já pensou se um americano, Deus o livre, uma coalizão de nações invade o Brasil e a aviação estratégica desse país roda o Brasil todinho de cabo a rabo e ninguém dá um disparo? Ainda vai ter gente dizendo, viu como nós estamos ganhando a guerra, o inimigo vai embora. O cara vai embora porque acabou com tudo, pô. Entendeu? Tecnicamente, o Trump foi uma guerra fácil, ele não se tiver estresse. O Vilas Boas falou uma coisa muito boa, muito séria. Cara, os caras estão vivendo porque um drone, ninguém sabe se foi um drone, se foi um míssil, destruiu um avião radar. O americano tem mais de 60 dessa porra lá. São vários modelos. Tem modelo grande e pequeno, tem o modelo para avião radar, para guerra naval, para guerra aérea, para guerra localizada, para guerra global. Eles têm vários modelos, eles têm mais de 200 aviões radares. Um avião radar daquele ali foi americano e nada é a mesma coisa. Juntando tudo, deu 30 bilhões. Aqui no Brasil, 30 bilhões, o cara desvia da construção de uma ponte, rapaz. 30 bilhões, o nosso amado presidente da picanha, ele desvia numa emenda secreta, sem ter guerra. Sem ter guerra. Então, não foi uma guerra dos Estados Unidos com o Irã, foi um conflito limitado demais. Eu até pensei que ia expandir para lá e para cá, não expandiu. Se o americano sair de lá hoje, o que vai acontecer? A China e o Paquistão têm que resolver esta porra. Porque são eles os maiores dependentes do combustível iraniano. Simples assim. A Inglaterra vai ter que ir lá botar os navios dela lá. Porque ela apoia o Islã dentro do país dela, o Islã tomou a Inglaterra, tomou Portugal, tomou a França, tomou a Bélgica, tomou a porra toda. Aí eles não atacam com medo. Simples assim. São da OTAN, mas são os vagabundão que ajudaram a destruir a Europa. O Trump, vem cá, eu sou pai de vocês, o Irã está do lado de vocês desde 78, toca zaralho nessa porra, ninguém faz nada, eu vou lá, dou um pau nos vagabundos, agora eu vou ter que abrir o estreito, porque vocês não querem mandar um soldado porque está com medo de perder. E o americano nem usa petróleo de lá, nem porra nenhuma. É o maior produtor de petróleo e gás do mundo, chama-se Estados Unidos da América, para quem não sabe. Depois vem Canadá, não sei o que mais lá, e vem o Irã, aí vem o Kuwait, Iraque ali, mas o principal produtor mundial é Estados Unidos, aí vem o Irã, Kuwait, não sei o que mais, Arábia Saudita, depois vem Canadá, depois vem a Rússia, e por incrível que pareça, logo em seguida vem quem? O Brasil. Que tal? Cagando pro Irã também. Você acha que o Lula está preocupado? O Lula está preocupado porra nenhuma com o Irã, rapaz. O Lula quer distância. Aliás, todo mundo quer distância do Irã. Tá todo mundo vibrando. Caralho, fuderam com o Irã. O Irã agora é um leão velho desdentado andando no deserto e a Zena metendo a porrada. Falei isso desde muito tempo, há 2 anos atrás. O único erro meu nessa interpretação minha aqui é que eu falei que o Irã perdeu a guerra na primeira semana. Não foi. Ele perdeu a guerra muito antes. Eu até fiz a publicação, como é que o americano faz para descobrir onde é que está a vagabundagem. Ele fala, eu vou atacar. Aí começa o chapudo dentro do país, nego fugindo para lá, fugindo para cá, levando o comboio, e nisso está só o satélite ali acompanhando. Ah, é ali, né? Vai lá e pau. Foi isso que o americano fez. Por isso que 24 horas não tinha mais liderança, os ayatolás foram mortos, generais, almirante, brigadeiro, foi um verdadeiro inferno.
foi a maior humilhação. Olha o que eu estou falando, foi a maior humilhação para um país, desde que o mundo existe com eletricidade, TV, internet, em pouco tempo. Foi o maior vexame militar que o Irã passou perante todos os países. E a Rússia? A Rússia que se for do Irã. E a China, eu não quero nem papo com esses filhos da puta. Aliás, estão achando é bom, sabe por quê? Porque agora não tem como cobrar a Rússia nem a China. O Putin tá assim, porra, ainda bem que o Trump fez aquilo que eu não podia fazer, que era atender a porra desses velhos todo dia perturbando, pedindo bomba, não sei o que mais lá, e apoio para atacar os outros. Vocês sabem quantas vezes o Irã pediu, pelo amor de Deus, para a Rússia atacar Israel, e o Putin, ó, deu o dedo para ele, nunca atendeu, pô. Nunca atendeu, falei, o Putin nunca vai atacar Israel. Mas, de repente, se entrar outro presidente russo, pode ser que ataque. Agora, o Putin, um presidente, você tem que saber quem é ele. Quem é esse presidente? Qual é o caráter desse presidente? Quem ele é? Infelizmente, o presidente do Irã, que é o Pezeshkian, ele não está no comando, porque a guarda revolucionária, ele, na realidade, ele está preso dentro do Irã. Só que ninguém está falando. Ele não manda em nada. E ele já pediu desculpa pelos ataques, já ligou para as pessoas pedir desculpa. A guarda revolucionária mandou ele calar a boca. E ele falou que não queria guerra, pô. Ele queria ter uma interação muito parecida com o Shah Reza Pahlavi, da década de 70, de aproximação com o Ocidente, desenvolvimento, e parar de bater na mulher, parar de arrumar confusão. Só que os clérigos xiitas não queriam o quê? Destruir Israel. Tá aí, ó. E de tanto desejar o mal, todos estão mortos, não tem poder militar mais de porra nenhuma, tem míssil pra caralho, tem tudo enterrado com urânio, tá tudo lá. Infelizmente, os garotos lá, os soldados, os coitados, tudo dentro das montanhas, enterrado com esses bombardeios malucos. É isso aí, meu amigo Eric. Infelizmente, essa é a realidade. Eu, por mim, o governo americano não ia embora, ficava, metia a porrada nesse cara até não sobrar porra nenhuma, e não tocava no exército iraniano, porque quando terminasse o conflito, o exército iraniano tem que voltar ao poder, que é um exército que não massacra o povo, não tem poder lá dentro, porque a guarda revolucionária, tipo mesmo modelo, o mesmo modo de aprender a Venezuela. A Venezuela imitou o Irã, criou um corpo da guarda revolucionária aqui do lado de cá também, tomaram o petróleo, vivia na riqueza, na soberba e massacrando o povo. O Supremo Tribunal Federal deles era tudo de mentira, generais corruptos, filhas das putas, e o povo foi dominado. Aí me veio o Trump, passou o rodo por cima, tem gente com raiva. Olha para a Venezuela, se o venezuelano não está vivendo melhor hoje do que ontem. Tu não vê mais nem o esquerdista sequer fazer a dancinha. Tô com Maduro, lá, lá, né? O pessoal da Facu ficava fazendo gracinha, o povo se fudendo lá, e esses vagabundos lá de cá falando de democracia, soberania, igualdade das mulheres, e as mulheres lá sendo massacradas nesses países. Camarada, vou repetir, que não falte munição nem vontade de lutar do povo israelense e do povo americano, porque se não fosse eles, a gente estava fudido do lado de cá, tá? Com a junção da grande pátria que seria Colômbia, Brasil, Venezuela, Cuba, Bolívia e outros filhos da puta que já estavam prontos para tomar tudo aqui. Eu, inclusive, já devia estar preso nesse país aqui se o Trump não tivesse vencido. Imagine se eles tivessem conseguido matar o Trump. Não conseguiram. Tá bom, senhor? Então, essa é a realidade. Não desanime. Ah, e não esqueça, vamos vencer no primeiro turno. Anota aí. Selva! Pô, mexeu até a câmera ali do Carcará. Vamos lá, Júlio, para complementar aí essa questão. No ano passado, em 9 de junho de 2025, a gente viu por meio do satélite Airbus, não, é isso mesmo, Airbus Pleiades, vários caminhões levando aí o que foi estimado na época 540 quilos de urânio, que da época até hoje se desenhou que 11 bombas atômicas poderiam ser construídas a partir dessa quantidade de urânio. E a gente já sabe disso desde junho de 2025. E nesse ataque agora, nesse conflito, nessa guerra aí com o Irã, o Trump, a partir ali da terceira semana, os Estados Unidos, conseguiu estrategicamente bombardear toda aquela área no entorno sem que isso estourasse no próprio urânio, que poderia dar um problema enorme, não só para o Irã, mas até para o mundo, dependendo do nível de escala que isso pudesse pegar.
E hoje, com as fotos do mesmo satélite, você consegue ver que, aparentemente, ele conseguiu, com essas explosões, soterrar toda essa área. A estimativa francesa, que é o Le Monde que está fazendo essa cobertura, é de que levaria-se aí entre 1 ano a 2 anos para que o Irã conseguisse ter acesso novamente a isso, independente de em que fase essas bombas atômicas estariam. E alguns poderiam dizer que esse é o fim do perigo nuclear do Irã, porque os países em volta poderiam se preparar para isso, e o regime já foi mudado. O que você pode falar para a gente aí sobre isso, Júlio? Bem, pelo verbo da missão, Eric, você descobre o objetivo: aniquilar, destruir, né, impedir, sabotar. E esse impedir, ele pode ser por muito tempo, médio tempo, baixo tempo, enfim, depende do verbo da missão. Então, quando você simplesmente atrapalha essa produção, esse projeto de uma arma nuclear, todo o quadro é atrasado, todo o quadro que você está obedecendo como para estabelecer, né, o quadro-tempo é atrasado. Então, se você faria a bomba, né, o primeiro procedimento para fazer a bomba em 3 meses, após a destruição, após um ataque, após uma aniquilação, após uma sabotagem, isso aumentaria para 1 ano, 9 meses, porque você ia ter que envolver outros esforços para conseguir concluir o seu projeto. E é assim que trabalham os objetivos militares. Com certeza, né, as forças que planejaram os ataques a essa base que você está falando, com certeza viu isso tudo. E como eu disse anteriormente, você transforma tudo aquilo que estava escondido, muito protegido e muito defensivo, num túmulo, porque você está protegido até ser descoberto. As casa-mata, né, essa é um grande exemplo. Na infantaria, são aquelas estruturas que reforçam ali a posição de uma metralhadora, a posição de um grupo de combate. Então, enquanto você está ali se protegendo dos disparos, beleza, mas quando todo o inimigo naquela área consegue ver a casa-mata e identificá-la, aí todo mundo passa a atacá-la. Então, aquilo que estava sendo uma defesa passa a ser seu túmulo, porque agora já não tem mais sigilo, né? Agora você foi descoberto e você vai ser atacado até ser destruído. É simplesmente assim. Então, quando você vê essas imagens aéreas, né, essas imagens de satélites que eles têm uma fotogrametria muito interessante, uma tecnologia que mostra detalhes, coisas de centímetros, leituras de placas de carro, é exatamente isso. Então, nós estamos falando da melhor tecnologia de vigilância e de reconhecimento de vigilância, reconhecimento e análise de dados, a maior tecnologia que você já viu nesse planeta. 3 países detêm essa tecnologia. Primeiro os Estados Unidos, depois a Rússia e depois a China. Então, quando a gente repercutiu aqui que a China e a Rússia, né, não estavam se envolvendo no conflito, mas estavam fornecendo dados, aí já é uma opinião minha, pelas matérias que eu li e que foram repercutidas em outros canais que eu tive acesso, mostra que, claro, isso é óbvio, eles estão fornecendo informações importantes, né, para o lado iraniano, isso é óbvio. Isso não tem o que se discutir. E utilizando a rede de satélites, que é a mais alta tecnologia que esses países têm. Mas lembrando que a maior rede de satélites, a mais tecnológica, enfim, é a dos Estados Unidos ainda. Então, para fazer análise de todos esses dados, a capacidade americana é simplesmente incrível. E agora, né, há um aliado muito interessante, a inteligência artificial, Eric, que ajuda em compilar, analisar e arquivar todos esses dados produzidos por várias fontes.
Fontes essas que estão no próprio Irã, que são os espiões, tanto do Mossad quanto espiões pagos, dos satélites, dos aviões que estão sobrevoando, como o Carcará falou, o B-52 Stratofortress, uma aeronave gigantesca, que a turbohélice ainda, nem a jato ela é, né, gigantesca, que qualquer força armada do mundo, com qualquer radar, né, pé de chulé, consegue, né, saber que a aeronave está lá, sobrevoou o Irã e não foi atingida. Então, há muito mais verdades nesse conflito que não estão chegando aos portais de informação, mas a maioria das pessoas que consome esse tipo de informação e conhecimento, no meu caso, Carcará, militares, né, que têm o fomento de ler e estudar sobre essa temática, já pode vislumbrar que tem muita coisa que não está sendo repercutida, porque, como falamos anteriormente também, o campo da cognição é que está sendo disputado, e isso a gente está vendo nitidamente nas redes sociais. Mas agora, qual a efetividade foi, né, americana e israelense de destruir o programa? A gente não tem uma informação, um dado concreto. Foi destruído o programa? O urânio foi realmente soterrado? Não há mais essa capacidade de tentar reconstruir armas nucleares em menos de 5 anos? Essas perguntas ainda não foram respondidas. Mas a guerra continua, né? A guerra não, o conflito continua, como o Carcará citou, e vai continuar por alguns dias, porque, pelo que eu estou vendo, também Israel não para de atacar, principalmente com a sua força aérea, né, no território do Irã. E, por sua vez, né, sempre falamos dos dois lados, o Irã continua a atacar com mísseis balísticos, né, que ainda o inventário não acabou, os mísseis não foram totalmente destruídos. Muitos lançadores foram aniquilados pelas forças da coalizão Israel e Estados Unidos, porém, como nós sabemos, bases subterrâneas que ainda não foram, né, devidamente identificadas ainda estão em funcionamento e saem, fazem os lançamentos e voltam para o seu local de sigilo. Então, mostra que o Irã ainda tem uma capacidade de atacar. E ele está fazendo isso nesse exato momento, com alguns mísseis caindo nos arredores de Tel Aviv e Haifa. Porém, né, quando você vê as imagens dos ataques, os últimos ataques a Teherã, é simplesmente aterrorizante. Parece que parte de Teherã está pegando fogo. Então, é o conflito de ataques dos dois lados, né? E isso ainda vai levar dias até para que esses acordos fiquem mais maduros. Agora, com o envolvimento da China, nós temos o Paquistão, um mediador meio que aceito por todos, Egito, Turquia, e agora a China entra nesse conglomerado de países que lutam aí pelo acordo, mas existem itens, existem tópicos que esse acordo está montado, uma estrutura que talvez, se eu não me engano, de 5 tópicos. E então tem muita água para rolar, porque o outro lado, né, da coalizão que está atacando, eu acho que não vai aceitar muito bem todos aqueles tópicos, principalmente quando fala no último tópico tocante à ONU, onde a ONU vai controlar tudo. E agora, né, Donald Trump faz alguns pronunciamentos atacando justamente a ONU e a OTAN, Eric.